Ei, pessoal, bom dia. Nós estamos aqui numa reunião para iniciar uma oficina experimental do dispositivo Design de Joia Influente, que ele é uma atividade ligada ao projeto de pós-doutoramento que eu estou fazendo junto à PUC do Rio de Janeiro, supervisionado pelo professor Cláudio e o professor Joaquim Redig. Eu vou fazer uma pequena explanação aqui do que a gente está fazendo, para ver se vocês podem participar, ajudar, se for interesse de vocês. Tem outras pessoas que se inscreveram lá, mas por algum motivo não estão aqui presentes. Eu vou colocar uma apresentação aí para a gente ver. Deixa eu pegar aqui. Tá em tela aí para vocês? Oi, tá em tela aí para vocês? Beleza, veja só. É um projeto, como eu falei, né? Design de Joia Influente. A ideia é como que a gente pode fazer uma coautoria criativa com a inteligência artificial e projetar adornos que as pessoas possam sentir. Então é o professor Cláudio de Freitas Magalhães e Joaquim Redig, que a gente está desenvolvendo lá. Ó, Elvis vai entrar agora. Seja bem-vindo, Elvis. Então, nós estamos gravando, tá? Esse projeto é o que eu vou colocar para vocês e ver se vocês continuam interessados, podem ajudar no projeto, tá bom? Vou colocar então aqui nesse material, vou falar um pouco sobre da teoria do que nós estamos trabalhando, sobre o dispositivo de projeto e se vocês a programação da oficina para a gente continuar trabalhando com ela. Então, vamos lá. Olha só, vocês estão vendo esse anel aí? É um anel de noivado que uma noiva deu para seu amado, certo? Qual seria o sentimento que vocês teriam ao ver esse anel aí? Podem falar ou escrever aí no chat aqui. O que vocês sentiriam ao ver esse anel? É sentimento, não é interpretação não, que é a primeira coisa que veio no sentir de vocês. Dor, legal. Ana Carolina, dor, isso aí. É bem agressivo, né? Agressão, Herbert, legal. Sentimento de tristeza do Leandro, show de bola. Deixa eu dar uma passada aqui agora. E agora? Tem uma música do Barão Vermelho, Pedra Flores. E agora? O sentimento continua o mesmo? Ampliou ou reduziu? Ampliou. Ampliou. Continua o sentimento de dois. Agora é a emoção dela que interfere no sentimento. Ele vivenciou, né? Sensação de perda. Lembre-se que é um anel de noivado, tá? Então, vejam só. Vocês viram que eu trabalhei com duas coisas aqui, né? Um objeto inanimado, um adorno, né? E uma pessoa que veste, que usa esse anel. E sem falar nada, sem explicar nada, provocou algum tipo de sentimento. Isso aí. Isso pode ser controlado até certo ponto pelo projetista. E a ideia desse trabalho que eu estou tentando desenvolver no pós-doc, que eu estou convidando vocês a participarem, é para experimentar um dispositivo, né, que é uma metodologia
que a gente pode adicionar aos projetos que o design de joia desenvolve para trabalhar esse efeito do sentimento de um objeto, no caso a joia, para aquela pessoa que usa ou que observa, de uma forma mais consciente pelo projetista. Então a ideia que eu estou tentando trabalhar, estou chamando de design de joia influente, que vai gerar uma joia influente, ela é para dar as condições de projeto para o design de joia, poder projetar os adornos, joias, bijuterias, folheados, o que for necessário, com a potencialidade de gerar um efeito do sentir naquele que usa ou que observa ou que recebe algum tipo de influência desse objeto, certo? Bom, como que isso foi construído? Eu trabalhei isso no meu doutorado, só que na época eu trabalhei o espaço, tentando ver como que o projetista, no caso o arquiteto, o urbanista, poderiam projetar espaço de forma mais consciente para gerar um determinado ou determinados sentimentos nas pessoas que utilizavam aquele espaço. E na época eu trabalhei com a felicidade. Agora eu estou trabalhando para fazer uma adaptação desse sistema de projetar espaço para projetar o objeto, nesse caso joia. Certo? Vocês podem interromper, perguntar a hora que quiserem, tá? Bom, a ideia é trabalhar com essa essência do adorno. Eu falo adorno porque o design de joia ele pode projetar também bijuteria, que vai ter o mesmo efeito da joia, só considerando que a bijuteria ela tem os materiais de menor valor econômico, e as joias ela vai ter um material de maior valor econômico. Essa é a estrutura da joia. Para uma joia existir, ela precisa de três pontos. Por isso, pessoal, agora, a partir de agora eu vou usar a palavra joia, mas ela é no sentido de adorno, tá? Porque o design ele trabalha com um produto. E esse produto é aquilo que adorna as pessoas, certo? Pode ser uma bijuteria, um folheado ou uma joia de ouro e com um diamante, por exemplo. E aí agora, a partir de agora, eu vou usar somente a palavra joia, considerando todo esse universo, tá? Bom, uma joia ela tem um material metálico ou alternativo que dá suporte ao material gemológico. E esse material metálico que recebe o material gemológico, ele serve para fixar um adorno no ser humano ou em outro receptor, objeto ambiente, certo? E isso, para que a gente tenha uma joia, a gente precisa ter esses três elementos aí: material gemológico, material metálico e um receptor ou usuário. Às vezes, o material gemológico ele pode ser colocado diretamente no usuário, como um anel de jade. Então, para ser joia, tem que ter esses três elementos aí. E aí eu comecei a trabalhar com a questão do projeto, certo? O projetista, ele faz alguma coisa para o ser humano. E esse ser humano, ele tem as suas demandas, as suas necessidades, os seus desejos. E por outro lado, a joia ela tem a sua existência física, uma existência também de comunicação e uma existência do sentir. E o projetista tenta desenvolver objetos que vai atender às demandas humanas, a demanda do afeto, a demanda mental e a demanda do corpo. Então, quando você faz um projeto, eu preciso relacionar essas demandas e atender essas demandas
a partir do objeto que eu estou gerando, certo? Para isso, o projetista trabalha em atividades de análise, definindo o problema, de síntese, apresentando uma solução e fazendo uma avaliação para ver se está tudo certo. Então, é mais ou menos isso que funciona. Atividade de análise, atividade de síntese e atividade de avaliação. Sempre é uma atividade para o ser humano. Eu não vou aprofundar isso aqui não, porque dependendo do projeto a gente entra mais na frente. Eu vou acelerar para chegar direto lá na proposta que eu tenho. Bom, então como eu falei, analisa, gera soluções e verifica se funciona. Certo? Por outro lado, tem as demandas humanas e a joia. Essa joia tem que ter relação com o seu usuário. E o homem, o ser humano, tem as suas necessidades. Ele tem um corpo que tem sensações físicas e usa o objeto por conforto, tem que caber no dedo direitinho, não pode pesar na orelha, né? Tem que ser fácil dele manipular, colocar e tirar, né? Tem os desejos da mente, né? Eu preciso compreender aquilo que eu estou usando, por que eu estou usando, e tem a afetiva, que diz respeito a eu gostar, não gostar, a ser simpático, não ser simpático. Por outro lado, a joia, ela tem a sua parte física, materiais, formas, cores, aspectos visuais, textura, etc. Tem a sua forma objetiva, para que ela existe, né? Por exemplo, uma aliança com símbolo de casamento, ou de formatura, ou um anel que é para colocar no dedo, um colar para colocar no pescoço. Não entendi, Eva. Vê se melhora assim. Melhorou, Herbert? Legal. Eu vou colocar o microfone aqui mais perto de mim, porque ele está... Bom, então, o que acontece? Essa joia, ela tem a parte física. Essa parte física gera um sentido, eu vou entender que é uma aliança de casamento ou um anel de formatura, e tem a parte simbólica que toca no meu emoção. Eu fiquei apaixonado por essa joia, eu gosto ou não gosto, certo? Então o que eu fiz? Eu comecei a relacionar as demandas afetivas, mental e corpórea com as dimensões físicas, objetiva e simbólica. E aí essa relação central, ela deu o caminho para trabalhar. Então o que acontece? A dimensão física vai relacionar com o corpo. Aí tem uma causa e um efeito. Então a joia influencia o corpo físico em si. Qual é a reação? Eu posso usar esse objeto com maior facilidade e ele é confortável. Da mesma forma, a dimensão objetiva com aquilo que eu tenho necessidade mental. Quem que influencia? Os signos que são reconhecíveis. Qual é a reação do usuário? Ele compreende para que ele percebe o seu valor e ele usa adequadamente. E por último, não necessariamente dessa ordem, a dimensão simbólica toca a demanda afetiva. Quem que influencia? Os símbolos que possuem a joia. E ele gera uma reação de eu acredito nisso, né? Eu me sinto bem com essa joia, eu me sinto bacana, é isso mesmo que eu queria, ou ao contrário. E eu vivo melhor com essa joia. Então, credibilidade, afetividade positiva e o conatus, que é uma filosofia do Spinoza,
que é aquilo que nos impulsiona para a vida. Certo? Então, a ideia é pegar esses elementos e trabalhar com ele. Então, eu comecei a trabalhar na parte física, que ela traz sinais, ele ativa o meu sentido. O VAPTO é visão, audição, paladar, tato e olfato. No nosso caso é mais a visão, um pouco de tato, né? E como que isso é feito? Através dos materiais metálicos, gemológicos e outros, certo? E o objeto que faz isso é o adorno, a joia. A parte objetiva, que é a parte de comunicação, semântica de significado, se usa signos. O objetivo é dar um significado e sensibiliza a mente à razão. Por exemplo, a aliança é diferente de um anel de noivado. O anel serve para colocar no dedo, a pulseira para o pulso. Eu tenho uma diferença clara do que é ouro, prata, platina e etc. E por último, a parte simbólica, que o símbolo, que ele serve para influenciar o sentimento, a afetividade. Esse anel é muito atrativo, esse anel é menos atrativo, e por aí vai. Por isso que eu trabalhei com aquele anel que vocês sentiram mais para o lado da repulsa, do não gostar, porque ele tem elementos ali simbólicos que fazem com que a gente tenha esse sentimento, certo? E aí essa relação da mente, do sentimento e do ser humano se relacionando com o objeto faz com que a gente possa fazer um objeto que atenda a esse ou aquele objetivo, certo? Então, resumindo, para que a gente possa projetar dentro dessa perspectiva do design de joia influente, a gente precisa considerar que o corpo humano, daquele que utiliza ou frui, fruir é usar prazerosamente, a joia, adorno, se influenciam mutuamente. Por isso que eu coloquei primeiro o objeto, depois uma mulher usando. Então o uso daquele objeto, o objeto e o uso dele se influenciam. Essa mútua influência se dá pela razão do usuário, quando utiliza o adorno na medida que é ou não compreendido. Então eu compreendi que aquele anel machuca, eu vou usar ou não aquilo ali. Então eu vou usar a minha razão e tomar uma decisão de usar ou não. E da mesma forma é influenciado pelo sentimento que sente, certo? Nessa ou naquela intensidade. Eu podia ter tanta repulsa que eu não quis colocar no meu dedo, ou eu sou punk, eu vou usar isso para fazer uma performance, sei lá o que for. Então, dentro desses três universos, né, eu tenho o corpo físico, que é o agente e reagente, a dimensão física da joia, que vai influenciar, que eu posso ter uma relação com o objeto pela compreensão, a razão, e pelo sentimento, o sentir. Dentro dessa lógica, a gente começa a trabalhar. Então, a dimensão simbólica, demanda afetiva, sensibiliza o emocional. A dimensão objetiva e a demanda mental, compreensão e uso adequado. E a dimensão física, demanda corpórea, usabilidade. Então aí eu fiz toda uma relação que a gente pode usar. Quais são os elementos que influenciam no caso da dimensão física da joia? Metais, gemas, materiais alternativos, as qualidades do metais de cada componente, formato, cor e por aí vai. E a adequação da joia à ergonomia humana. Qual é o efeito? Saúde, adoecimento, ou conforto ou mal-estar do corpo físico. E a usabilidade da joia, mais ou menos adequada ao corpo. Por exemplo, tamanho dos anéis, que se encaixam confortavelmente no dedo, peso e distribuição de brincos,
para não sobrecarregar a orelha, formato de pulseira que não limita o movimento do pulso e por aí vai. A mesma coisa tem a ação e a reação no campo da mente. Quais são os elementos que são usados, que significam? São os elementos que geram a percepção da dor pelo indivíduo, como a capacidade semântica de significar de cada componente, como formato, cor, aspecto visual e textura, individualmente ou em grupo como um todo. Então, cada elemento que eu uso, cada fio, cada chapa, cada gema e por aí vai ter um determinado significado. E também eu vou ver o comportamento dos humanos que usam aqueles objetos com aquelas características. Qual é a reação disso? O uso adequado à finalidade proposta para a joia projetada. Por exemplo, um anel de formatura em prata ou ouro com o símbolo da profissão, cobra para a medicina, e pedra na cor do curso, rubi para a direita. Então essa é uma decisão lógica, racional, que cada um toma. Por exemplo, um broche de segurança, alfinete de lapela com alça, para fixar sem o risco de acidentes. Então, isso fica sem risco de acidentes. Assim é melhor. Por último, a ação, o objeto, que são as mesmas coisas, o símbolo aí, são as potências que cada elemento tem, como cor, formato, aspectos visuais, textura, e o comportamento do humano. Qual a reação? Sentir de uma tensão entre simpatia e antipatia pela joia. Por exemplo, o anel de novato cheio de espinhos pontudos que eu coloquei, gera uma antipatia. Aí a pessoa usa se não quiser. Então, diante disso, a gente precisa chegar numa joia influente. O que seria uma joia influente? É aquela que o projetista propõe elementos da joia que influenciam o usuário, garantindo as condições mais adequadas para que o corpo humano do usuário interaja com a joia, adorno, da forma mais apropriada para o seu bem-estar, conforto, usabilidade e ergonomia. A mente do usuário perceba e compreenda a joia, decida a melhor maneira de usá-la, significado e funções claro, e o usuário sinta vontade de continuar experimentando o que sentiu ao fruir a joia, vontade de usar, valorizar e preservar a peça como parte de sua identidade. Então isso aqui que é a joia influente. Obrigado, Jardel, você ficou feliz, né? Você conhece já as maluquices, né? Então é possível projetar uma joia que tenha, que influencie o usuário da sua maneira. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso? Alguma colocação? Eu vou continuar, tá? Então, a joia influente é aquele objeto que adorna o usuário, né, que tenha essa sensação. Aí o Leandro perguntou, no caso do anel formado no ouro 22 quilates, seria interessante um anel sem cravação de gema ou poderia ser usado em uma peça assim? Veja só, cada efeito da joia eu preciso saber quem é que vai usar, para quem que serve, a quem que se destina. Se eu generalizar, eu estou desconsiderando a individualidade. Essa é uma premissa, porque tudo que é feito é para o homem, né, para o ser humano, né, o homem no sentido do ser humano. Então, a gente não pode determinar uma regra generalista, porque a regra generalista ela pode ser boa para todo mundo, mas não para uma pessoa ali. Então, para que a gente possa projetar as joias adequadamente, a gente precisa saber para quem é que vai usar, como que vai usar, em que situação.
Essa é uma premissa para projetar. Lembre-se que quando a gente projeta para alguém, não projeta para si mesmo, a não ser que eu tenha feito o objeto para mim mesmo. Aí eu perguntaria, Leandro, se você fosse fazer uma joia para você mesmo, um ouro 22 quilates, era interessante para você usar uma cravação de gemas ou sem ela? Aí você vai refletir sobre o usuário. Agora a outra pode pensar de outra maneira. Então essa é uma premissa importante, certo? Obrigado pela pergunta, foi ótimo. Vamos lá. Bom, diante disso, eu trabalhei num dispositivo projetual. É dispositivo porque você pode ajustar cada projeto, cada forma de projetar de cada um. Eu tenho uma maneira de projetar a joia fazendo assim. Eu vou dormir, acordo de madrugada. Independente do quem podemos colocar. Então, definindo o público-alvo, conseguimos dimensionar a demanda e ser mais assim. Isso aí, exatamente. Então, sempre que forem pensar na joia, pensem para quem é. Primeira pergunta: e tal joia assim, para quem é? Quem é que vai usar? Que situação? Rico, pobre, mulher, homem, né, daqui do Brasil, dos Estados Unidos, por aí vai. Nos Estados Unidos, para você ter ideia, o pessoal usa ouro 14 quilates sem problema nenhum. Pessoas, Tiffany Co. e outras empresas de grande porte usam sem problema nenhum. Os ricão compra à vontade. Bom, voltando aqui. E aí eu trabalhei no dispositivo projetual, que é algo que eu vou colocar junto no meu sistema de projeto para conseguir fazer uma joia influente. Ela tem bases no que foi feito no doutorado, né? Eu não vou entrar aqui porque precisou fazer um ajuste para o sistema da joia. São feitos de várias fases. A marca vale mais do que ouro, aí que tá. A marca é um símbolo e um signo também, certo? Então isso tudo tem que ser considerado. Legal. Então eu peguei um dispositivo e fiz com várias fases que à medida que você vai realizando, vai gerando produtos, até você chegar no fim com o objeto. Mas esse dispositivo projetual da arquitetura, ele evoluiu agora para a joalharia, que eu vou mostrar agora para vocês, certo? A ideia é focar na dimensão simbólica da joia e na demanda afetiva aqui. Porque as outras partes, mesmo sem a organização que eu estou trabalhando aqui, já existe muita gente desenvolvendo. Por exemplo, fazer a joia no peso correto, caber no dedo direitinho, não machucar e etc. Usar para formatura, isso, aquilo. Agora a questão do sentir, ela está relacionada até o momento muito mais à intuição, que tem que ser mantida, tem que ter intuição o tempo todo. Mas o que eu estou apresentando é uma forma de ir além da intuição, para que o projetista tenha consciência do que esteja fazendo e tenha como justificar a escolha e testar para ver se funciona. Então a ideia é focar na parte simbólica da joia, relacionando a demanda afetiva. Então o que vai procurar? É encontrar e disponibilizar aquilo que tem a capacidade de provocar a sensibilização afetiva do indivíduo para compor uma joia em projeto. Como que faz isso? Notas visuais. Na joia tem que ter notas visuais com formatos, cores, aspectos visuais, textura, com potência simbólica individualmente ou em grupo, para propor a joia como um todo. Então a ideia do dispositivo é gerar essas notas visuais para que o projetista organize da forma que quiser. Os elementos influenciadores vai ser gerado para suprir a demanda afetiva que provoca a credibilidade, a afetividade positiva ou conatos no ser humano que usará a joia, e não para ser o oposto, que é a indiferença, a frieza,
emocional e a apatia. Então a ideia é saber como que eu gero os elementos da joia para que eu possa juntar eles e esses elementos formar uma joia que influencie positivamente o sentir da pessoa, certo? Por isso que o dispositivo projetual no fim vai dar notas visuais, não vai fazer a joia pronta, porque a joia é o trabalho do projetista. Bom, aí a ideia está aqui, ó. Encontrar e disponibilizar aquilo que tem a capacidade de provocar a sensibilização afetiva, né, do indivíduo para compor uma joia em projeto. Notas visuais como formatos, cores, aspectos visuais, textura, com potência simbólica, individualmente ou em grupo. E os elementos influenciadores para suprir as demandas afetivas, que provoca a credibilidade, a afetividade positiva ou conatos. E não o contrário, como a frieza. Certo? Porque o sentir, para que haja o sentimento, precisa existir a dimensão física, o metal, a gema. E esse tem as características. Precisa também ter que ter a parte dos signos, a dimensão mental, a dimensão objetiva. Bom, aí a gente chegou no método dialético analógico de projetar joias influentes, que isso aí que eu estou construindo, e a ideia de tentar propor aqui como que vai ser feita, certo? Como que é o método dialético analógico, certo? Dialético é porque eu tenho algo e algo oposto a esse algo, e analógico porque eu uso da analogia da relação entre as coisas existentes, né, físicas, para que eu possa gerar um efeito emocional, certo? Então, é um método dialético analógico aplicado ao design de joias influentes, transformação de sentimentos em adornos significativos. E ela tem 3 fases: a fase dialética, a fase analógica e a fase sintética. São essas fases que eu convido aos senhores para participar nessas reuniões que a gente vai fazer às terças-feiras de manhã. Porque aí tem um passo a passo que está sendo testado para ver se funciona. Vamos lá então. A fase dialética, qual é o objetivo? Contrastar o sentimento e coletar imagens representativas. Como que a gente faz isso? Fazendo uma busca na internet de imagens que representam a felicidade, a tristeza, sei lá, o sentimento que a gente quiser colocar. E aí nós vamos gerar uma massa imagética, uma série de imagens que esteja em ligação com esses sentimentos. E tentar fazer dessas imagens, criar grupos e categorias de imagens relativas a isso aí. Imagens de qualquer coisa, de gente, de pássaro, de pessoas, de objetos, de situações, e tentar selecionar dessas imagens, fazer grupos para tentar trabalhar. Então a gente cria categorias visuais por sentimento e começa a nomear isso aí. Luz solar intensa. Quando a gente colocou na pesquisa do doutorado, que eu estava trabalhando com a felicidade, eu coloquei felicidade para buscar na internet as imagens e notei, por exemplo, que a maioria das imagens que vinham ligadas com a felicidade era colorida. E aí coloquei o oposto, infelicidade. Aí eu percebi que a maioria das imagens que tinham relação com a infelicidade eram preto e branco. Então aí a gente já criou uma pista, né, uma possibilidade. As pessoas naturalmente, quando vão colocar as suas mensagens ligadas à felicidade, elas tendem a colocar as imagens coloridas. E quando a pessoa está baixo astral, entediada, sei lá o que, tendem a colocar imagens em preto e branco. Então, se há essa tendência minha de colocar isso como uma expressão do meu sentir,
Se eu pegar essas pistas e colocar para os outros, há uma possibilidade muito grande das pessoas sentirem também. Porque se há uma manifestação de várias pessoas na expressão de alguma coisa, do seu sentimento, por imagens, essas imagens têm a potência de influenciar. Olha bem, eu estou falando de potência, eu não estou dizendo que isso elas podem mais ou menos influenciar a pessoa naquilo. Ou não influenciar nada. Certo? Então a fase dialética é a gente identificar o sentimento que a gente quer trabalhar na nossa joia e buscar as manifestações das expressões das pessoas sobre aquele... Como que seria visualmente essa expressão? Por exemplo, esse anel aí de espinho. Posso trabalhar, por exemplo, aversão, esse sentimento. E aí eu chegaria... Foi aí que eu cheguei com aquele anel, tá? Uma aversão, eu acabei chegando num anel cheio de espinho. Beleza? Então, a ideia é sentar e tentar encontrar essa massa magética e fazer essas categorias. Essa parte já está avançada, porque eu já comecei a desenvolver os prompts para IA, para que a IA faça o trabalho braçal, que eu fiz isso na mão, né? Então já tem até um fluxo aí, ó. Definir a persona. Olha aí, tá vendo, Leandro? A primeira coisa que se faz é definir a persona, quem é que vai ter. E aí tem como a gente trabalhar essa persona na IA. Depois, essa persona alvo, ver qual o sentimento que estaria mais ligado a ela, e aí se definir um sentimento central, e aí a partir daí gerar um comando para consultas em bancos de imagens para gerar o sentimento positivo e também o oposto dialético. Por isso que essa etapa é dialética, né? Um sentimento central e o sentimento oposto. E aí a gente fecha essa etapa trabalhando. Por isso, pessoal, olha só, eu tenho aqui na mão águas marinhas. Não sei se vocês conseguem ver. Opa. Aí. Eu tenho aqui na mão águas marinhas. Ó. Opa, tem mais aqui. Que uma pessoa deixou comigo para fazer um par de brincos e um anel. Eu tenho outra água marinha que eu tenho um outro cristal para desenvolver isso aí. Então a ideia é trabalhar esse caso aqui para testar. Então nós vamos fazer aplicar o dispositivo Joias Influentes para tentar ver como que a gente pode pegar essas gemas e transformar ela num adorno que seja influente, certo? E por isso a gente vai fazer essa fase dialética, definindo a persona, né, para colocar. Você está vendo, Leandro, que a gente começa definindo para quem é, e define ele com a persona com bastante profundidade. Tranquilo, pessoal? Entenderam aí a primeira fase que vai ser? Se quiser pode falar, tá? Bom, opa. Beleza. Então, depois que a gente fizer isso, a gente vai passar para outra fase, que é a fase analógica. Analógica vem de analisar ou de analogia também, que a gente vai tentar interpretar esses elementos visuais e extrair os significados simbólicos, né? Os símbolos, sentidos possíveis, latentes ou potenciais, ligado com a literatura, a cultura ou a percepção universal. Essa fase aqui eu estou com ela ainda
para iniciar. Então a gente vai precisar pegar essas imagens que a gente agrupou e nomeou elas e começar a fazer uma análise em profundidade. Olhar, isolar as cores, as formas, nomear e descrever e fazer uma interpretação hermenêutica. Usar um dicionário de símbolos do Chevalier, qualquer outra possibilidade para a gente chegar a tentar entender por que as pessoas colocaram aquelas imagens para representar aquele sentimento. Por que essa cor? Por que esse formato? Por que esse objeto? Por que esse ser que tem aí? Beleza? E aí a gente vai ter um inventário tentando entender as imagens que foram geradas e os elementos que foram usados para expressar o sentimento daquela pessoa que colocou aquelas imagens. Está aqui, ó. Resultado: inventário analógico, dicionário de formas mais significados ou latentes. Aí a gente passa para a fase 3, que é a sintética. O que é? A gente vai pegar esse inventário, esse banco de símbolo, e transformar eles em componentes das joias, certo? Então a materialização e disponibilização dessas notas simbólicas ou quididades, que é um termo similar a esse aqui, em componentes metálicos, gemológicos ou alternativos para o projeto da joia. Por exemplo, forma tal, certo? Por exemplo, a gente viu que aquele sentido abertura a gente pode fazer um buraco no anel. Por exemplo, eu posso usar o ouro porque esse sentimento está ligado com calor e luz. Eu posso fazer uma lapidação tal ou uma textura tal porque isso vai contribuir, isso está ligado com aquele símbolo que a gente encontrou, certo? Só que acontece o seguinte: nessa hora que eu comecei a trabalhar com a IA, eu descobri que eu precisava decompor a joia em partes. Isso não existe na literatura. Aí eu falei, bom, já que não existe, tem que fazer. Aí eu estou tendo consulta de alguns profissionais experientes e estou construindo uma coisa que eu estou chamando arquitetura joalheira, certo? Deixa eu mostrar. Que traz um sistema para projeto de joias, porque falta um repertório, como eu falei, para o design de joias. Então eu estou fazendo um framework, que é um arcabouço teórico, sistêmico, que é parecido com uma arquitetura, certo? A arquitetura tem tijolo, tem vidro, tem telhado, tem essa coisa. O que a joia tem? Certo? E aí isso vai ajudar a tomar as decisões conscientes e intencional. Então, se eu tenho símbolos lá que eu encontrei, eu preciso ver de que maneira isso se materializa na joia. Então, nada melhor do que eu relacionar isso a cada componente. E aí foram criados 3 pilares: o sistema morfológico, que fala o que são as partes metálicas gemológicas, por exemplo, fio, chapa, gema, lapidada, etc. Um sistema transformacional, que esses objetos se tornam outros quando eu estico, quando eu dobro, quando eu repuxo, certo? Aí eu tenho o inventário das partes derivadas. E um sistema de propriedade, que são as qualidades: cor, tom, áspero, liso, transparente, brilhoso, etc. Por aí vai, certo? Deixa eu parar de compartilhar para mostrar aqui para vocês rapidamente. Deixa eu aumentar aqui. Conseguem ver bem? Beleza, Aline. Aqui eu tenho, olha, arquitetura joalheira, sistema para o projeto de joias. Ele ainda não está publicado, eu estou construindo.
Então, ó, tal como arquiteto, necessita dominar o repertório codificado de elementos construtivos e suas propriedades para conceber uma edificação estruturalmente sólida e esteticamente coerente. O design de joia depende de um inventário organizado e qualificado de componentes que materialização seus adornos. E aí, para suprir essa lacuna metodológica, eu estou lançando aqui agora para vocês em primeira mão o conceito de arquitetura joalheira, que é um framework sistêmico, quer dizer, um arcabouço teórico composto por três pilares fundamentais: o morfológico, que eu falei, as partes metálicas; o transformacional, que essas partes se transformam em outras a partir da sua transformação; e a parte das qualificações. Só para mostrar para vocês aqui algumas imagens, tá? Ó, formas bidimensionais, ponto, linha, formas tridimensionais. Aí vem as formas básicas, elas podem se transformar em outras, certo? Outras formas básicas, esfera, toro. E aqui tem tudo que é volume, tamanho, cor, os componentes lineares, fios de várias formas, e eles se transformam em outros se sofrer uma transformação morfológica. Posso dobrar, posso torcer e fazer uma série de coisas. Posso fazer, além de fios, chapas. Eu posso transformar essas chapas também. Posso ter elementos de união, rebite, pino, parafuso, contrargola. Posso fazer elementos de ligação, argola de ligação, tubo. Tá aqui, ó, os elementos de ligação: argola, tubo, bola, meia esfera, contrapino, rondela, conector rígido, ponteiro, terminais, passante, separador. Tudo explicado com formato, com cor, com tamanho. Blocos metálicos, chatão, caixa, galeria, aranha. Tem aqui blocos metálicos para cravação, garras, virola, estrutura pavê. Blocos metálicos funcionais, fecho, barra de segurança, articulação com chaneira. E também as joias categorizado pela parte dos corpos que usa, e tem uns tipos fundamentais e outros tipos, por exemplo, anéis. Aí aqui tem a cabeça, o aro. Outro grupo que são os brincos e piercings, e aqui tem um sistema de fixação, pino, tarraxa, e o sistema, os corpos, a parte decorativa ou corpo, e por aí vai, tá? Então eu estou trabalhando isso aqui já faz meses, fazendo o sistema que eu coloquei aqui: sistema morfológico, sistema transformacional e o sistema de predicado, cores e etc. Então, como que são o sistema da arquitetura joalheira? Sistema, falou, inventário das partes metálicas e gemológicas, catálogo das peças disponíveis em seu estado fundamental. Sistema transformacional, que é o inventário das partes derivadas dessa aqui. Então, as peças que surgem a partir da transformação das partes fundamentais. E as propriedades, certo? Predicados visuais e físicos dos componentes. Cor, formato, etc. Bom, então a ideia é pegar esses elementos como letras e as sílabas, formar palavras e as frases. A ideia é essa. Quem que vai disponibilizar as letras são o projeto que a gente está desenvolvendo. Aí cada um pega essas letras e organiza como quiser, certo? Então, do projeto à experiência, a metodologia unifica para a criação, análise e comunicação.
ele transcende a função estética de orquestração de forma, cor, textura e brilho. Resultado final, uma melodia sensorial que gera experiências emocionais. Então, a arquitetura joalheira é uma linguagem para projetar adornos com significados. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Então, qual é o fluxo integrado? Dialética, que é para a gente achar o sentido e o oposto, formar a massa imagética. A analógica, que é tentar entender e fazer uma análise de profundidade. E a sintética, disponibilizar os elementos da arquitetura joalheira. Certo? Isso aqui são. E aí, a partir daí, cada um pega e faz o projeto do jeito que quiser. Nossas oficinas experimentais são aquelas que eu coloquei, que começa hoje. E tem mais na terça-feira que vem. Hoje tem sala reservada, o laboratório lá na CCJE, sala 709. Então, quem quiser participar, quem quiser se envolver nesse projeto, será muito bem-vindo. E nessa apresentação de hoje é para que vocês conhecessem o perfil, né, a ideia de que nós estamos tentando desenvolver. E nós vamos fazer um caso real, que é trabalhar com o caso da professora Neiva, que pediu para fazer uma joia para ela. E foi por acaso que ela pediu. E aí estou colocando aí. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Gostaria de ouvir vocês aí, tá? Ana Carolina, tudo bem? Gostei. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar esse vídeo lá no grupo e aqueles que quiserem vão participar. Então, veja só, isso é inédito, não existe isso, tá, pessoal? Provavelmente isso pode diminuir bastante o tempo de projeto, né? Uma indústria joalheira pode adotar esse método e acelerar o processo, porque ele tem lá pesquisa sobre os diversos públicos dele, né? E a tentativa é da gente, quem participar vai sair na frente com o domínio de uma metodologia, né? Então Jardel, isso aí eu inicialmente pensei para o espaço, tá? Isso vale fazer espaço urbano, espaço. Mas como eu estou agora no setor joalheiro, aí eu aproveitei para fazer um pós-doutorado para colocar isso aí. Pode falar, Jardel. Eu penso primeiramente, parabéns, muito bem fundamentado, né? E eu estou distribuindo a mensagem que parece que é literalmente profunda nesse quesito de conceito que você integrou ao termo da joalheria. Eu até ia te perguntar se você conhece a Eliana Custer. Você conhece? Sim, conheço ela sim, Eliana Custer. Então, ela se aposentou no IPES e agora ela está nesse ramo aí também, então seria bem interessante tentar escutar ela ou integrar também alguma experiência dela, né, com os alunos. Acho que seria legal, mas parabéns novamente, muito bem fundamentado, muito bem estruturado. Acho que essa é a base da construção. Então, fico muito feliz, Jardel. Obrigado, Jardel. Jardel foi meu aluno no curso de arquitetura. Eu tive a honra de estar junto dele no projeto que ele fez no TCC, que está ganhando o mundo agora. Já foi para a Espanha, já está ganhando o mundo, que é uma tentativa de entender as pessoas que usam a cidade. Não é isso, Jardel? Exatamente, a honra é toda minha. Você é um excelente professor, então eu recomendo a todos. Você é incrível, então colhe nele sempre, porque é muito, muito bom em tudo que ele faz. Muito obrigado, professor. A honra é minha. Leandro, eu coloquei a relação dos horários lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Deixa eu mostrar aqui de qualquer maneira. Ó, essa aí
é a relação dos horários, tá vendo? Terça-feira das 9 às 12. Por que eu coloquei híbrido? Porque talvez tenha algumas pessoas que participem de outro estado. E aí não vai ter como ir. Mas a gente vai estar usando, nós iremos usar o laboratório da sala 709 do CCJE. Então nós temos mais 5 encontros a partir da terça-feira que vem até o início de dezembro, né, nas terças-feiras. E aí isso também vai ser o processo seletivo lá daquelas pessoas que ofereceram, né? Beijo. Quem participar, eu acho que vai ter uma oportunidade interessante. Então, está aí à disposição. Tudo bem, Leandro? Bom, se ninguém quiser colocar, eu gostaria muito de ouvir vocês, tá? Esse trabalho do pós-doutorado é um trabalho tão solitário, eu fico aqui quebrando a cabeça, escrevendo as coisas. É tão bom ouvir alguma coisa, críticas mesmo, que seja para modificar alguma coisa, porque a gente não sabe o que a gente está fazendo, se está certo, está errado, está bom, se está ruim. Vai fazendo. Vai lá, Elvis, pode falar, por favor. Parece que na certa. É engraçado ouvir você dizer que não sabe o que está fazendo. Estou começando agora no meu dia e Deus do céu, eu estou feliz, não sei o que. Enfim, eu só queria também te dar os parabéns, né? E enquanto você falava, eu me lembrei que você me disse o que é arquiteto, né? E eu acho que trazer esse link, né? O processo criativo e da arquitetura que só agrega. Achei bem interessante, né? Para mim, estou começando a servir como referência, sabe? E assim como a gente tem uma série de mitos do ramo de memória, mas eu penso que para quem tem uma veia mais prática, isso pode ser muito interessante. Você tem um lugar onde você consegue ter basicamente um grande guia, um grande dicionário ali, um manual dos materiais, né, iniciais e principalmente também para você conseguir linkar isso com sensações, né? A gente olha para a joia às vezes e imagina preço, dinheiro, valor monetário, mas eu acho que o trabalho ele também foca bastante nessa questão de sentimento, que na minha opinião o maior valor da joia está aí, não é o preço. É o caso que eu acho que o Leandro que comentou do ouro, o Gabriel comentou do ouro, tipo as lápides, né? O ouro 14 de vários países. Não é o ouro, né? É o sentimento que você consegue agregar na peça, que vai fazer com que ela tenha valor, né? O valor da joia, ele ultrapassa muito o valor das suas partes, né? Dos seus materiais. Achei interessante, quero conhecer mais, pretendo participar do projeto das terças-feiras, te dar os parabéns por enquanto e dizer que você, por hora, conseguiu um colaborador. Ah, legal, Elvis, fico feliz. Legal, Elvis, fico feliz. Eu sei que você também tem um pé lá no desenho técnico, isso é maravilhoso para quem desenha joia, tá? Essa expertise sua a gente vai com certeza aproveitar. Eu espero. Agradeço pela oportunidade. Um abraço. Tá bem, se vocês, Leandro, Herbert é um fera aí do design de joias, né, ex-aluno da gemologia, me ajudou bastante aí num trabalho que a gente fez há um tempo atrás, né, e tá aqui, espero que todos participem. Ana Carolina também, espero que você participe. E a Aline eu já conheço, ela com a parceria do Leonel,
né, que é o colega dela, colega, hein? Maridão, e espero que vocês participem, tá bom? Se ninguém quiser se expressar, falar mais nada, vou fechar aqui a nossa fala de hoje, coloca lá no grupo e espero vocês na sala 719 lá na CCJE na terça-feira que vem. Quem for, está participando, certo? Tá bom? Qualquer coisa me chame lá no grupo. Olha lá, acho interessante criar uma chapa polida de cada material. Isso aí, é bacana, fica bonito pra caramba. Você pode descobrir uma técnica chamada Mokumegami. Depois eu mostro pra você como é legal. Tudo misturado. Ok, pessoal? Então eu vou encerrar aqui. E daqui a pouco eu posto lá no grupo esse material. Ok, um abraço e até mais.